Olá, com muita alegria que nós nos reunimos aqui mais uma vez para darmos sequência ao nosso estudo do livro Entre a Terra e o Céu. E hoje nós vamos fazer o último estudo desta série. O último capítulo é o capítulo 40, cujo título é Em Prece. Então já vamos começar esse último capítulo, mas antes disso, vamos fazer uma prece, né? Vamos fazer uma prece, uma breve prece. Vamos lá, eu convido que você se una aos nossos pensamentos para fazermos a nossa prece de abertura. Mestre Jesus, querido amigo incondicional de todos os momentos, neste momento, aqui nos reunimos em espírito e verdade, no intuito de aprendermos um pouco mais dos ensinamentos auridos da espiritualidade maior, que possamos estar integrados nesta mensagem, que possamos absorvê-la, que possamos refletir sobre aquilo que for estudado hoje e possamos também introjetar dentro de nós, para que possamos vivenciar, dentro da melhor forma possível, as mensagens desta reunião de hoje. Agradecemos por mais esta oportunidade de aprendizado e, com a tua permissão, iniciamos os nossos estudos. Que assim seja. E vamos lá, né? Vamos lá abrir no último capítulo deste livro, o capítulo 40, encerrando assim esta saga que começou lá com a Evelina, lembra? O primeiro capítulo sobre a prece intercessória, onde Evelina, aquele espírito bem elevado, que reencarna naquela família para ser o esteio, né? E foi através daquela prece, lá no primeiro capítulo deste livro, da prece de Evelina, rogando que sua mãe ajudasse, a sua mãe que já estava desencarnada, que era Odila, né? Que ajudasse aquela família naquelas dificuldades que estavam atravessando. Mas como a Odila ainda estava naquele processo, né? Estava naquela estagnação, né? Na condição de um espírito infeliz que estava obsediando a segunda esposa do pai da Evelina, fazendo-a adoecer, ela não tinha condições de fazer, de promover uma ajuda para aquela família. Então a prece que Evelina direcionou para sua mãe desencarnada, ela foi refratada, ela foi levada até o ministro Clarencio, lá na colônia de Nosso Lar. E o Clarencio vem para promover essa ajuda. O Clarencio também pede a ajuda de outros espíritos, em especial do espírito superior, a irmã Clara, vem pedir a ajuda desse espírito para conversar com a Odila. E a Odila entende que não deveria estar naquela condição do egoísmo, da vingança, e ela passa a entender a natureza maior da vida e de obsessora de Zulmira passa a ajudá-la, passa a ajudar todas as pessoas daquele lar. Embora Odila não tenha se tornado um espírito superior, não era um espírito superior, mas um espírito que estava fazendo e fez um grande esforço para se melhorar. Embora ainda não fosse um espírito superior, mas estava sendo um espírito que passou a ajudar aquela família. Ia buscar a ajuda dos espíritos superiores, mas estava ali protegendo, amparando e ajudando no que fosse possível aquela família. Então, de obsessora, ela passou a ser um espírito familiar, amigo daquela família. E aí, hoje no último capítulo, que é o Em Prece, a gente vai, né, analisar e estudar a conclusão desta história que, pelo menos para mim, foi muito emocionante. Então vamos à nossa leitura? Depois de 1 ano sobre o casamento de Antonina, dirigimos-nos todos juntos
a residência do ferroviário, na qual tantas vezes nos reunimos entre a prece e a expectação. A vida marchara como sempre. E é isso, gente, a vida segue. Apesar dos problemas, com alegria ou com tristeza, a vida vai seguindo o seu curso, né? Então a vida marchara como sempre. Júlio e Leonardo haviam renascido em paz, quase que ao mesmo tempo. Então veja bem, gente, Júlio e Leonardo eram espíritos que, né, um batia de frente com o outro, um tinha problema com o outro. E estavam lá no plano espiritual, receberam a sua chance reencarnatória. Então, eles renasceram quase que ao mesmo tempo, reencarnaram em famílias diferentes, mas foi aquela reencarnação programada, né? Renascida. Então, eles já estavam um pouco mais em paz com a sua consciência, né? Ainda precisariam resgatar coisas, né? Mas já vinham numa condição bem melhor. Júlio e Leonardo haviam renascido em paz quase que ao mesmo tempo, trazendo ao mundo elevados programas de serviço. Recém-chegados à Terra, sorriam ingenuamente para nós, conchegados ao colo materno. Amaro e Zulmira, Silva e Antonina, cônscios das obrigações que haviam assumido, prosseguiam juntos, entrelaçados na mesma compreensão fraternal. Então veja bem, gente, o Amaro, que havia se casado com a Zulmira, recebeu o Júlio como filho, né? E o Mário Silva, aquele enfermeiro que se casou com a Antonina, que era espírita, eles receberam Leonardo Pires. Lembrando que Leonardo Pires, ele era o avô da Antonina, agora reencarna como seu neto, como seu filho, né? Então a neta deu à luz a ele mesmo, né? Que agora é o seu filho. E veja bem, gente, que a família Amaro e Zulmira e a família Silva e Antonina, uma ajudava a outra, conforme a proposta da irmã Clara lá no plano espiritual em capítulos anteriores. Então, as duas famílias estavam juntos, estavam se ajudando, que é o objetivo da vida, nós nos ajudarmos, né? Um apoiar o outro, e assim todos crescem. E vamos em frente, então. O singelo domicílio mostrava-se magnificamente florido, superlotado de amigos sorridentes. Lucas e Evelina celebravam os esponsais. Então aí está, né, nesse capítulo, né, a Evelina já estava numa idade para se casar com o Lucas, eles se conheceram, né, se enamoraram, estavam para se casar. Lembrando que esse casamento dos dois aqui na Terra já foi planejado na espiritualidade. Eles iriam desempenhar algo missionário, uma missão de elevado porte. Nos dois planos, entre encarnados e desencarnados, tudo era esperança e alegria, paz e amor. Os noivos fitavam-se venturosos, e Odila, na função de sacerdotisa do lar, ia e vinha, pondo e dispondo na direção do acontecimento. Então, vamos só relembrar mais uma vez, né, que a Evelina é essa, né, que era noiva, né, do Lucas, que estava se casando. A Evelina é o personagem, né, pelo menos no meu ver, é o personagem mais importante dessa obra. Entre todos os personagens, ela é o personagem mais importante, né? E agora ela vai se casar com o Lucas. E era um casamento programado. Agora, né, nesse momento, né, é hora de Evelina buscar o seu caminho para a continuidade da sua evolução. Então, veja bem, a Evelina, lá no primeiro capítulo, ela já fez aquela prece que levou a todo esse desencaminhamento, a todo esse encaminhamento promissor, né? Recebeu que esses espíritos endividados, eles receberam o amparo do plano espiritual superior para que pudessem se acertar. Estavam ali se acertando.
Então se acertaram e dali a vida passou a seguir o seu curso. E agora a Evelina também vai seguir a sua vida, né? Vai fazer o que ela havia programado para fazer. Então segue o curso, é a vida que se segue. Então Evelina, a partir desse momento, ela vai passar a seguir o seu próprio caminho, né? Entardecia, quando o juiz, com a felicidade de todos, lido o contrato de matrimônio, pronunciou o clássico "Declaro-vos casados em nome da lei". Oscularam-se, beijaram-se os nubentes com inexcedível afeto, e vimos espantados que Odila, né, no plano espiritual, Odila, em muda oração, se transfigurava, coroando-se de luz. Desvelou os olhos, que se nos afiguravam mais lúcidos, e contemplou a filha embevecidamente. Obedecendo, porém, a secreto impulso, ao invés de caminhar na direção de Evelina, dirigiu-se para Zulmira, enlaçando-a em lágrimas. Havia naquele gesto tanto carinho natural e tanto reconhecimento espontâneo que a intensa emotividade nos tomou de assalto. Transfundiam-se ali dois corações maternos na mesma vibração de paz, aurida na vitória interior pelo dever bem cumprido. Então as emoções tomam conta de Odila, que Odila fora mãe de 2 filhos, um desencarnou cedo, né? E ela, de obsessora no mundo espiritual, se transforma com a ajuda de Clara, e agora ela pode ver a sua filha casar-se. E enaltecendo Zulmira por ser uma segunda mãe para ela, que a Zulmira foi uma segunda mãe para Evelina também. E a Odila, lá do plano espiritual estava feliz da vida, porque a sua filha encarnada, né, a Evelina estava se casando, né? A visão da Odila agora era mais clara, né, em relação aos nossos filhos, né? A visão dela de que os nossos filhos não nos pertencem era mais clara, porque ela, até então, ela estava com aquela visão: os filhos é meu, né? É meu, é propriedade minha. Isso é mais egoísmo, porque os nossos filhos não são nossos filhos são espíritos. Eles precisam seguir o caminho deles, né? Eles têm a sua missão. E ela ficou muito feliz com isso, a Odila ficou muito feliz com isso, que agora ela já tinha uma visão muito mais clara a respeito da vida, muito mais clara a respeito dos espíritos, né? Não tinha aquela visão egoística mais. Envolta na faixa de ternura que se via mergulhada, a segunda esposa de Amaro começou a chorar, possuída de inexprimível contentamento, como se inarticulada melodia no céu lhe invadisse por inteiro o coração. Ali mesmo, homem tocado de fé viva, o dono da casa rogou a Antonina pronunciasse agradecimento a Jesus. A esposa de Silva não vacilou. Cerrando as pálpebras, parecia procurar-nos em espírito, qual antena vibrátil, atraindo onda sonora. Então, ela foi fazer a prece, então ela buscou a sintonia espiritual para fazer a prece. Clarencio abeirou-se dela e, tocando-lhe a fronte com a destra, entrou em meditação. Suavemente impulsionada pelo ministro, nossa amiga orou com sentida inflexão de voz. Então, gente, olha a importância de ter o pensamento voltado para a comunhão de ideias com o mundo espiritual. Então, na prece, ela procurou se sintonizar com as entidades superiores, procurou inspiração, conexão com as entidades superiores. Antonina, ela sabia que ela estava amparada por bons espíritos, né? E o Clarencio, ele tinha muita amizade por Evelina. E agora vem a prece que ela vai fazer, inspirada pelos benfeitores espirituais, né? Inspirada pelo Clarencio. O Clarencio ia ali praticamente falar
através da Antonina. Então vamos à prece. Amado Jesus, abençoa a nossa festiva que te oferecemos em sinal de carinho e gratidão. Ajuda os nossos companheiros que hoje se consorciam, convertendo-lhes a esperança em doce realidade. Ensina-nos, Senhor, a receber no lar a cartilha de luz que nos deste no mundo, generosa escola de nossos corações para a vida imortal. Faze-nos compreender, no campo em que lutamos, a rica sementeira de renovação e fraternidade, em que a todos nos cabe aprender e servir. Que possamos, enfim, ser mais irmãos uns dos outros no cultivo da paz, pelo esforço no bem. Tu, que consagraste a ventura doméstica nas bodas de Canaã, transforma a água viva de nossos sentimentos em dons inefáveis de trabalho e alegria. Reflete o teu amor na simplicidade da nossa existência, como o sol se retrata no fio d'água humilde. Guia-nos, Mestre, para o teu coração, que anelamos eterno e soberano sobre os nossos destinos, e que a tua bondade comande a nossa vida. É o nosso voto ardente, agora e para sempre. Assim seja. Então, gente, vamos fazer uma conexão com o capítulo 1, que lá no capítulo 1 desse livro, o Clarencio ele recebia um pedido de ajuda pela prece da Evelina. E agora, 3 anos se passaram, né? Então, 3 anos depois, o Clarencio vem e dá o seu testemunho de amor no casamento da Evelina. E ele usa a médium Antonina para declarar essa poesia, né? Que é uma exortação a Deus, com a sua alegria por ser o pai espiritual de Evelina. Então, olha só, gente, como que é importante a prece sincera. A Antonina buscou a conexão espiritual com o Clarencio, ela foi médium do Clarencio. Então, essa prece, na realidade, foi uma comunicação mediúnica que o Clarencio estava ali falando para a Evelina, diretamente, né? Calara-se Antonina. Doce exaltação emotiva pairava em todos os semblantes. Odila, sensibilizada, reunia Amaro e Zulmira nos braços, quais se lhe fossem filhos do coração. Fitei a esposa de Silva, de quem o ministro se afastara, e lembrei a noite em que lhe visitei o domicílio pela primeira vez. Nunca me esqueci da excursão em que fomos designados para acompanhá-la em visitação ao filhinho, quando ignorávamos totalmente a importância de sua participação no drama que iríamos viver. Então, André Luiz, agora, né, está dando a sua impressão. Dirigi-me ao instrutor e indaguei a ele. Clarencio, conhecia a posição de nossa amiga ao tempo de nosso primeiro contato. Sim, sim, respondeu o gentil, mas não lhes dei a conhecer antecipadamente a significação dela no romance vivo que estamos acompanhando, porque todos nós, meu amigo, precisamos reconhecer que o trabalho é a nossa lição. Movamos a mente no serviço que nos compete e adquiriremos a chave de todos os enigmas. O apontamento era dos mais expressivos, mas não pude delongar a conversação de vez que irmã Clara, agora abraçada a Odila, convidava-nos ao regresso. Entre adeuses cariciosos, Lucas e Evelina haviam tomado o alto que os conduziria a experiências novas na capital bandeirante. Então aí, a Odila, ela é convidada, a Odila é convidada a não ficar mais diretamente, né, o tempo todo com os encarnados.
Porque agora é por conta deles, dos encarnados, seguirem o seu caminho. E claro, gente, os espíritos, eles precisam cuidar das suas tarefas no plano espiritual, lá no plano maior. Os espíritos, principalmente, né? Os espíritos que estão mais evoluídos, num grau de evolução maior, eles não estão aqui à nossa disposição, não. Eles têm que cuidar das tarefas deles no plano espiritual. Eles vêm, nos ajudam, ficam um tempo conosco, né? Nos orientando, nos fortalecendo, e depois eles precisam executar as tarefas deles. Da mesma forma que nós precisamos executar as nossas tarefas aqui. Então, aqueles espíritos encarnados já foram fortalecidos pelos benfeitores espirituais, e a Odila está sendo esclarecida nisso aí agora também. Ó, Odila, não dá para você ficar aqui direto com eles, não. Você precisa cuidar da sua evolução espiritual. Você tem tarefas no plano espiritual também. Então, já começou a haver aquele desligamento. Um desligamento temporário, claro, porque de vez em quando os espíritos superiores vêm nos visitar, mas eles precisam cuidar das suas tarefas também. A festa alcançara o fim. Ao lado de nosso orientador, perguntei reverente: nossa história terminará assim, com um casamento risonho, à moda de um filme bem acabado? Clarencio estampou o sorriso de sua velha sabedoria e falou: não, André, não, André. A história não acabou. O que passou foi a crise que nos ofereceu motivo a tantas lições. Nossos amigos, pelo esforço admirável com que se dedicaram ao reajuste, dispõem agora de alguns anos de paz relativa, nos quais poderão replantar o campo do destino. Entretanto, mais tarde, voltarão aqui a dor e a prova, a enfermidade e a morte, conferindo o aproveitamento de cada um. É a luta aperfeiçoando a vida, até que a nossa vida se harmonize sem luta com os desígnios do Senhor. Então, aquela história, gente, que acontece com a maioria de nós aqui na Terra, nesse planeta de expiações e provas, né? Então, às vezes a gente tem uma crise, como, né, esses personagens aí tiveram, né? Aí passou a crise. Então, naquele caso, passada a crise com Odila, né, e os outros todos envolvidos, né? Eles agora já estão reencaminhados, já estão esclarecidos, já estão encaminhados. Passaram por fases difíceis. Agora vem um certo período de felicidade, uma felicidade relativa. Mas depois eles terão outras dificuldades, né? Virão a morte de familiares, virão momentos alegres com os filhos da Evelina, né? Virão momentos de luta, de dificuldades com os próprios filhos, com familiares. É o ciclo natural da vida. É o ciclo natural da vida num planeta de expiações e provas. Mas que nós estamos melhorando, né? Essas lutas nos fazem crescer também. O ministro não logrou prosseguir. Nossa caravana, constituída por dezenas de companheiros, iniciará a volta. A viagem, diante do firmamento que acendia flamejantes lumes, não podia ser mais bela. Chegados, porém, ao lar da bênção, notamos que Odila chorava copiosamente. Aquela alma varonil de mulher vencera a batalha consigo mesma. No entanto, não parecia satisfeita com o próprio triunfo. Clara conseguira-lhe brilhante posição de trabalho nas esferas mais altas. Contudo, nossa heroína revelava-se em penosa consternação. Penetrando o santuário de Blandina, onde tantas vezes nos reuníramos para examinar os problemas que nos afligiam de perto, o ministro abraçou-a e recomendou paternal. Então vamos ver o que o ministro vai falar para ela agora, né? Odila, enquanto celebramos tua vitória, dize que céu procuras. Ela encaminhou para a irmã Clara e osculou-lhe
a destra, num gesto mudo de reconhecimento. E depois, voltando-se para o nosso orientador, respondeu com humildade: Devotado benfeitor, meu lar terrestre é o meu paraíso. Não mais ignoras que o domicílio do mundo não te pertence mais. Sim, concordou a interlocutora respeitosa, sei disso. Entretanto, desejo servir a ele sem que ele seja meu. Amo meu esposo por inesquecível companheiro da vida eterna, abençoando a admirável mulher a quem ele agora pertence e a quem passei a querer por filha minha, por filha de minha ternura. Amo meus filhos, apesar de saber que não podem presentemente sentir o calor do meu coração. Deus sabe que hoje amo sem o propósito de ser amada, que me proponho oferecer-me sem retribuição, a fim de aprender com Jesus a dar sem receber. Então, Odila, apesar da sua mudança, veja bem, a Odila teve uma mudança muito grande, mas apesar da mudança grande que a Odila teve, ela ainda não era um espírito superior. Ela ainda trazia as imperfeições da terra, ela ainda queria ficar ligada àquele lar, mesmo sabendo que não era seu, né? Que ela já era um espírito desencarnado, né? Que os filhos não eram dela, que o esposo dela estava com outra pessoa, ela tinha aquele amor mais transcendente mesmo, mas mesmo assim, ela ainda trazia imperfeições da terra. A Odila, ela demonstra nessa parte o quanto que ela evoluiu desde o início da história, né? Nós que acompanhamos desde o início, a gente viu que ela evoluiu bastante, vencendo a batalha que ela travou consigo mesma, né? Deixou de lado o apego aos seus entes queridos, né? E aquele apego que fazia ela obsediar a Zulmira, e ela passou a nutrir um sentimento de amor verdadeiro. Isso ela conquistou, né? Mas ela ainda se sentia presa ao lar aqui na Terra. Porém, não era mais com aquele ciúme exacerbado, né, que antes a dominava. Ela demonstrava o desejo de continuar convivendo com a antiga família, né? Mas agora, por motivo nobre e edificante de servir sem esperar retribuição. É isso que ela estava falando, né? Mas, né, a gente sabe que o espírito ele tem outras tarefas no plano espiritual. Então vamos ver como é que vai ser a sequência desse aprendizado. Voltando aí ao livro agora. A emoção embargou-lhe a voz. De nosso lado, tínhamos nossos olhos marejados de pranto. Visivelmente comovido, Clarencio levantou-lhe a fronte submissa, afagou-lhe os cabelos e, colocando-lhe uma flor de luz sobre o peito, exclamou: Onde permanece nosso amor, aí fulgura o sol, o céu que sonhamos. Né? Então, olha só que frase interessante. Onde permanece o nosso amor, aí fulgura o céu que sonhamos. Mereces o paraíso que procuras. Retorna, Odila, ao teu lar quando quiseres. Sê para o teu esposo e para as almas que o seguem o astro de cada noite e a bênção de cada dia. O amor puro outorga-te este direito. Volta e ama. Então, olha que coisa interessante, gente. E quando te ergueres no vale humano, teu coração será como faixa de sol, trazendo ao Cristo os corações que pastorearás no campo imenso da vida. Em outras palavras, a Odila, ela estava recebendo livre acesso à casa de Amaro. Ela poderia ir lá visitá-lo quando ela quisesse. Ela não ia ficar ali direto. Ela ia cuidar de outras tarefas também. Mas ela teve livre acesso. A hora que ela quisesse, ela podia ir lá visitá-los, né? Aí, analisando isso, né, embora tivesse, né, feito o seu esforço de transformação, reconhecido pela espiritualidade superior
com a oferta de trabalho nas esferas mais altas, a Odila, ela não se revelava feliz, né? O seu desejo era retornar ao lar terreno para ajudar, né, aqueles espíritos que estavam encarnados ali na sua caminhada, né? Porque eram espíritos queridos, né? Que ela havia deixado, né? Então, reconhecendo a sua transformação, né? Os espíritos superiores reconhecendo a transformação da Odila, né? A transformação do que se passara dentro dela, né? Sentindo a sinceridade de propósito que ela tinha, o Clarencio atendeu a sua vontade, permitindo a sua volta ao seio dos entes que ela amava, né? Pelas palavras do benfeitor, nós entendemos que Odila, ela deverá permanecer lá quando ela sentir a necessidade de ir lá, né? E ser útil àquelas pessoas a quem ela ama, né? Quando sua presença na Terra não se fizer mais necessária, ela vai assumir outra tarefa no mundo espiritual, né? Conduzindo ao Cristo aqueles espíritos amados que a terão como pastor, né? Então é muito interessante isso, né? A sinceridade, o amor que ela desenvolveu permitiu a ela ter essa permissão de visitar o lar de Amaro quando ela quisesse, né? Então, retornando aí ao nosso livro, Odila ajoelhou-se e beijou-lhe as mãos veneráveis. Nesse instante, funda saudade assomou-me a alma opressa. Experimentei a estranha sensação do pai que busca inutilmente os filhos arrebatados ao seu caminho, aliás, ao seu carinho. Ave distante de paisagem que a vira nascer, vi-me atormentado pelo anseio de recuperar de imediato o meu ninho. Lágrimas quentes derramavam-se de meu coração pela concha dos olhos, temendo perturbar a harmonia reinante. Demandei o jardim próximo e sozinho fitei o firmamento, pintalgado de estrelas. O vento que soprava célere parecia dizer-me: confia. O perfume das flores, de passagem por mim, apelava em silêncio: não te detenhas. E as constelações faiscantes, pendendo à altura, davam-me a impressão de acenos da luz eterna, concitando-me sem palavras: luta e aperfeiçoa-te. A plenitude do teu amor brilhará também um dia. Então, uma prece de agradecimento ao Pai Celestial. Então, numa prece de agradecimento ao Pai Celestial, percebi que meu espírito, pacificado, sorria de novo ao toque inefável de sublime esperança. Vou ler esse último parágrafo de novo. Olha só. Então, numa prece de agradecimento ao Pai Celestial, percebi que meu espírito pacificado sorria de novo ao toque inefável de sublime esperança. E assim, nós terminamos o estudo deste livro, que, pelo menos para mim, foi uma fonte de conhecimento, né? Uma fonte de verdades espirituais, em que mostra os processos reencarnatórios, as ligações familiares, as ligações que nós temos com amigos, no trabalho, de escola, né? Com os conhecidos, com as pessoas que a gente conhece. Esse livro nos mostra que certamente nós temos ligações anteriores de outras existências. E na maioria das vezes nós estamos aqui numa mesma família biológica, numa mesma equipe de trabalho, num círculo de amizades. Estamos aqui para nos repararmos, para nos reconduzirmos. E é muito importante que nos apoiemos uns aos outros. Eu fico até pensando também
em que esses espíritos, além de reencarnarem nas devidas famílias biológicas, se reunirem também nos mesmos trabalhos, nas escolas, nos círculos de amizades, também se reúnem nos grupos de estudo e grupos de trabalho de centros espíritas. E aí a gente precisa se ajudar, né? Nós, particularmente nós de um grupo de estudo espírita, com muito mais propriedade e muito mais ênfase e muito mais responsabilidade, nós precisamos nos apoiar, né? Mesmo que haja uma certa antipatia de um com o outro, que isso é muito natural devido, né, ao que nós aprontamos aí em encarnações anteriores, e mesmo a diferença de sintonias vibratórias, a gente precisa fazer um esforço para superar isso e irmos nos apoiando, irmos nos incentivando, porque é assim que nós vamos crescer como espíritos. E nós, espíritos espíritas, né, temos muito mais consciência disso. Então ficamos assim, terminando esse estudo, agradecendo aí a você ter participado até agora, né, por 40 capítulos. E fica o convite para o próximo livro que nós vamos estudar, vai ser o próximo livro vai ser o livro Ação e Reação. Porém, esse estudo será presencial, né? Somente presencial, ele não vai ter online aqui conosco. Mas existe esse estudo aí, desse livro aí online, tem várias pessoas confiáveis, né, que fazem esse estudo online. Tá ok, gente? Mas é muito importante que o próximo livro a gente tenha uma participação presencial. Isso aí é sumamente importante. Então, se você quiser, se você puder, será muito bem-vindo ao nosso grupo de estudo presencial do próximo livro. Agradecemos muito a você ter participado até aqui conosco e fica o convite para a gente continuar presencialmente. Então, vamos fazer a nossa prece para encerrarmos esse estudo, né? Esse ciclo de estudos que nós estamos tendo aqui virtualmente. Jesus, mestre amigo, bons espíritos, agradecemos por esta oportunidade, pela paciência em que tiveram conosco, nos orientando e também nos incentivando a permanecermos até o final desta obra. Muito obrigado, mestre Jesus. Te pedimos que continue sempre conosco, em nossos grupos de estudo, de trabalho, de convivência, em nossas famílias. Continue conosco, permita-nos estar contigo em todos os momentos de nossa vida. Muito obrigado por tudo o que tem nos ofertado até o momento. Continua conosco hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Então, gente, obrigado por tudo, mais uma vez, e até qualquer outra oportunidade. Tchau.